Vamos continuar a ver as figuras que nós criamos conforme os nossos pensamentos, conforme as nossas emoções. E agora é interessante que nós vamos ver quando nós estamos em pânico, quando acontece um terrível acidente, alguma coisa assim, que tipo de forma pensamento nós criamos. Ainda, interessante, um ator, quando ele está prestes a estrear um espetáculo, o que ele cria? Em um funeral, conforme eu falei no vídeo passado, os jogadores, né, o vício do jogo, o que esses jogadores criam no momento que eles estão lá. Enfim, nós vamos ver algumas mais formas, pensamentos criadas por nós, conforme a gente pensa, conforme a gente sente. Interessante nós termos isso muito, muito claro, muito consciente, que nós produzimos essas criaturas e que elas ficam vívidas à nossa volta, que elas atrapalham conforme o pensamento e a emoção que nós tivermos, ou nos ajudam quando nós conseguimos fazer pensamentos positivos, pensamentos bons, pensamentos altruístas de solidariedade. Então vamos lá, vamos fazer algumas demonstrações e vamos falando a respeito delas. Olha que interessante estas formas de pensamento que foram criadas num único momento, só que por pessoas com sentimentos, pensamentos diferentes. Mas foi uma situação de um acidente que foi, na verdade, em um naufrágio. Então elas foram trazidas nesse momento por pessoas que estão sendo afetadas e foram afetadas, como nós podemos ver aqui, de formas diferentes. Foi um perigo que elas estavam passando, enfrentando, um perigo grave, repentino, e foram tomadas de pânico naquele momento. Então, nesse naufrágio, nós podemos ver que na figura à direita inferior, nós temos uma nuvem que está como se expelindo pequenos raios, e é uma nuvem cinza, denotando o quê? Muito medo. Esse cinza pálido demonstra medo. E na parte mais escura, embaixo, vocês podem ver que essa nuvem, a parte de baixo, ela está bastante escura. O que significa isso? Egoísmo. Olha que interessante. Como a forma pensamento, ela traduz o caráter do pensamento, a natureza do pensamento e, consequentemente, da pessoa. Então, essa pessoa, ela está com pânico, ela está com muito medo, mas esse medo está sendo tingido de muito egoísmo, porque a base dela está mais enegrecida. Nesse momento, essa pessoa, ela não consegue pensar em absolutamente mais nada que não seja em si mesmo. Ela não teve nenhum sentimento mais elevado, ela estava tomada de um terror muito cego e olhando apenas para si. Já que interessante, a outra figura, à esquerda, na parte inferior, nós também vemos que existe medo, existe pavor, mas veja, o cume, a parte de cima superior, ali nós já temos uma atitude, como se fosse um relâmpago, um lampejo de um pouco de sentimento religioso, por causa da cor, da ponta da figura. Então ela está tentando fazer ali uma oração para tentar superar o seu medo. É aquele ponto azul esverdeado na parte de cima da figura. E a última forma pensamento, também acontecendo neste naufrágio, sendo vista da mesma forma, mas olha que interessante, não tem nenhuma cor de egoísmo, não tem nenhuma ponta de medo, de terror, não tem nenhuma hesitação. Então, até o contorno dessa forma pensamento é diferente do contorno das demais, da parte inferior. Ou seja, essa pessoa, ela estava pensando um pensamento muito poderoso, muito claro, muito definido, com muita força e muita resolução. E sabe de quem que era esse pensamento? Este era o pensamento do capitão do navio, que estava sofrendo o naufrágio. Então, ele tem ali um pouco de vermelho escarlate, nós podemos ver ali na ponta, né? Ver essa ponta mais afiada da forma pensamento, parece uma arma, mas esse vermelho que está ali denotando raiva, na verdade é uma raiva pelo acidente ter acontecido. E essa curva laranja, mais acentuado logo depois, indica uma perfeita autoconfiança e a certeza de sua capacidade em lidar com a dificuldade. E esse amarelo brilhante sugere que o intelecto do capitão já está trabalhando no problema, enquanto o verde, que também acompanha essa forma, pensamento, demonstra a solidariedade que ele sente por aqueles que ele pretende salvar. E este aqui nós estamos vendo uma forma pensamento criada por um ator que está na espera para subir ao palco. Ele vai subir ao palco, está ali na coxia, né? Então aguardando a sua estreia, e ele cria essa forma de pensamento. Foi vista e desenhada essa forma de pensamento. E aí, que leitura que se faz? Essa faixa laranja que tem ao centro demonstra o quê? A autoconfiança dele, uma autoconfiança muito bem fundamentada.
Então, assim, ele tem certeza da realização do trabalho dele, porque ele já teve muitos sucessos anteriores, e ele está com uma expectativa satisfatória, então ele demonstra e cria essa faixa laranja. Entretanto, olha que interessante, as faixas cinza superior e inferior deixam a ele uma certa incerteza. Então, o que está valendo ali? O que está aparecendo? Dúvida, o medo sobre a certeza do trabalho. Então, ao mesmo tempo que ele tem uma autoconfiança, ele também tem um certo medo que está sendo demonstrado por esse cinza pálido entre os laranjas, né? Ah, e olha que interessante, enquanto que o contorno do laranja é muito bem definido, não é o que acontece com a parte cinza, que não tem um contorno e uma definição muito clara. Agora, nós vamos para as formas pensamento criadas por jogadores. Essas duas figuras que estão sendo mostradas aqui, elas foram observadas ao mesmo tempo num cassino em Monte Carlo. E essas duas figuras representam uma das piores paixões humanas e há pouco para distingui-las, embora elas representem os sentimentos do jogador com sucesso e sem sucesso, respectivamente. Ou seja, uma forma de pensamento é de um jogador que está ganhando e outro de um perdedor. A forma de baixo, ela se parece bastante com um olho brilhante, sombrio, e nós podemos analisar em relação às suas cores também, né? O fundo aí do pensamento é uma nuvem irregular de depressão profunda, muito marcada pelo marrom acinzentado apagado do egoísmo e o azul pálido do medo. No centro, nós vemos um anel vermelho escarlate bem marcado, que mostra o quê? Uma raiva profunda e o ressentimento pela hostilidade do destino. E dentro dele há um círculo preto nítido, que exprime o ódio do homem que está arruinado por aqueles que pegaram o seu dinheiro. O homem que emitiu uma forma de pensamento dessas, com certeza é um perigo iminente, pois ele evidentemente caiu nas profundezas do desespero. Agora, a forma de cima, ela representa um estado de espírito que talvez tenha efeitos ainda mais danosos, pois é a exultação do jogador de sucesso sobre o seu ganho adquirido desonestamente. Vamos combinar, né? Então, aqui, nessa forma de pensamento, o contorno está perfeitamente definido e a resolução do homem em persistir em sua má conduta aqui é inequívoca. A faixa larga laranja no centro mostra com muita clareza que, embora quando o homem perde, ele amaldiçoe a inconstância do destino, quando ele ganha, ele atribui seu sucesso totalmente ao seu próprio gênio. Provavelmente, esse homem ele inventou algum sistema ao qual atribui sua fé e do qual ele é imoderadamente orgulhoso. Mas se nota que em cada lado do laranja aparece uma linha dura de egoísmo. E vemos como isso, por sua vez, se desfaz em avareza e vira um mero sentimento de posse animalesco, representado também com tamanha clareza pelas extremidades parecidas com garras da forma pensamento. Tudo isso, todas essas palavras que eu estou aqui repassando a vocês, é possível fazer essa interpretação pela forma, pela cor, pela textura, pelo contorno. E agora nós vamos para duas formas de pensamento criada através de decorrente, não é, de um acidente de trânsito. Então, essa figura ela é bem instrutiva porque vai mostrar as várias formas que os mesmos sentimentos podem tomar conta em indivíduos diferentes. Então, essas duas formas são evidências de emoção que foram vistas ao mesmo tempo entre dois espectadores, duas pessoas que estavam vendo um acidente de trânsito, o mesmo acidente de trânsito. Foi um caso de um atropelamento com ferimentos leves. Como as pessoas que geraram essas duas formas de pensamento foram inspiradas por um interesse afetuoso pela vítima e profunda compaixão por seu sofrimento, suas formas de pensamento exibiram exatamente as mesmas cores. Apesar do formato ser diferente, as cores são exatamente iguais, ainda que com contornos absolutamente diferentes. A pessoa sobre quem flutua a nuvem em formato de uma esfera indefinida pensa: coitadinho, que triste isso. Enquanto aquela que gera aquele disco bem definido já corre para ver de que forma ele pode ajudar. A primeira pessoa é sonhadora, embora de uma sensibilidade intensa. O outro é um homem de ação. E estas formas de pensamento, nós vamos encontrá-las sendo vista em um funeral. Essas pessoas estavam participando de um funeral. E nós vamos poder fazer a distinção das emoções, dos sentimentos dessas participantes, dessas pessoas. São completamente diferentes em todos os aspectos de cor, de forma e principalmente de significado.
Essas duas formas de pensamento, elas foram vistas ao mesmo tempo e representam, então, dois pontos de vista com referência à mesma ocorrência, qual seja, um funeral. Elas foram observadas neste funeral e exibiram os sentimentos evocados nas mentes de dois dos enlutados pela contemplação da morte. Os pensadores dessas formas de pensamentos tinham a mesma relação com o falecido, mas enquanto um deles ainda estava imerso na ignorância densa com relação à vida física, nós vemos que a outra pessoa já tem uma sabedoria um pouco maior. Então, no pensamento do primeiro, nós vemos aqui uma representação de depressão, de medo, de egoísmo. Para ele, há um sentimento muito terrível. Essas nuvens que estão se manifestando ao redor da figura estão indefinidas, mas pela cor nós podemos ver que há ali bastante medo e egoísmo. As únicas sensações nessa figura, que estão bem definidas, são o desespero e o senso da sua perda pessoal, egoísmo, na verdade, e que se revelam em faixas regulares de marrom, aquelas faixinhas que tem ali no centro da figura, de marrom acinzentado e chumbo, enquanto a profusão para baixo ali, parece esse rabo, essa cola que tem ali na figura, essa garra esse gancho que está descendo para baixo, ele desce. Esse gancho foi visto ele descendo até o túmulo, envolve o caixão e demonstra o quê? Um forte desejo egoísta de arrastar o morto de volta à vida física. E quando nós passamos para outra figura, olha a diferença em comparação. Outra figura do lado esquerdo, nós já vemos que a pessoa que está produzindo essa forma de pensamento, ela já compreende as questões da vida. As duas formas de pensamento não têm uma única emoção aí em comum. Porque na primeira figura, do lado direito, tudo é desalento, tudo é horror. Enquanto na figura do lado esquerdo, não encontra nenhum desse tipo de sentimento, você só vê os sentimentos mais elevados, os sentimentos mais belos. Então vamos analisar a forma de pensamento. Na base da forma de pensamento, encontramos uma expressão plena de um pesar profundo, com o verde mais claro indicando solidariedade com o sofrimento dos enlutados e condolências a eles. Enquanto a faixa verde mais escura mostra a atitude do pensador para com o falecido. O rosa mais forte revela o afeto pelo morto e pelos vivos, enquanto a parte superior do cone e as estrelas saindo dele comprovam o sentimento despertado no pensador ao considerar o tópico da morte, com o azul revelando seu aspecto devoto, enquanto o violeta mostra o pensamento de um ideal nobre, além do poder para responder a ele, e as estrelas douradas simbolizam as aspirações espirituais geradas por sua contemplação. Essa faixa amarelo clara, observada no centro dessa forma de pensamento, é muito significativa, pois indica que toda atitude do homem baseia-se e é induzida por sua compreensão intelectual da situação. E isso também é evidente pela regularidade do arranjo de cores e a precisão das linhas de demarcação entre elas. Então, quando nós comparamos essas duas figuras, nós podemos ver como essa pessoa do lado esquerdo não tem essa crença, esse horror da morte, essa tristeza, muito pelo contrário. Ele vem aqui demonstrar, reconhecer com clareza, plenitude, precisão que existe vida, que existe luz. Ele está realmente aqui num passo de evolução muito superior a este outro que criou a forma de pensamento do lado direito. Então, nós precisamos aprender aqui com essas figuras, com essas formas de pensamento, como que nós devemos encarar a morte, como nós devemos nos posicionar frente a um funeral, quando nós estamos lá prestando as nossas condolências, tanto à pessoa que desencarnou, quanto aos familiares, aos amigos que estão lá presentes, que nós estaremos aqui nesse momento criando uma dessas formas de pensamentos. Ficamos por aqui nesse vídeo, e que interessante essa forma de pensamento do funeral. Como no mesmo ambiente, nós podemos ter dois tipos de postura, não é? Nós podemos estar ali vibrando pelo bem daquele irmão que desencarnou, ou podemos estar com outros pensamentos, e nós vamos então criando essa atmosfera ali astral, e isso pode com certeza influenciar a nós e as demais pessoas que estão lá também, né? Então ficamos por aqui e continuamos no próximo vídeo, estamos quase indo para os finalmente das criações fluídicas.